Glória a Deus. Graça e paz. Boa tarde. E eu venho nessa quarta-feira, dia 1º de fevereiro, compartilhar uma mensagem de Deus para com sua vida. A mensagem de Deus é para você e para mim. Então, estudando a Bíblia juntos, eu, você, o Espírito Santo, eu oro ao Senhor que o Espírito Santo venha nos dar o espírito de sabedoria, o espírito de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Eu oro que Jesus, Ele venha lavar-me e purificar-me de todo o pecado. Que Ele venha tirar o meu eu e diminuir, me crucificar o meu eu, crucificar minha carne. Que eu diminua, mas que Jesus cresça em mim. Que Ele me use, me capacite, para que eu seja usada aqui e agora, para ser um instrumento dEle. Para que quando a minha boca abrir, que as palavras sejam flechas de fogo, de unção, incendiadas aos corações sedentos da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra de hoje está no livro de 1 Reis 12, capítulo 12, versículo 24. Mas eu gosto de explicar o assunto para você entender em que contexto o Senhor fala, para você entender a revelação. O capítulo 12 fala sobre a divisão do reino. O final do capítulo 11, Salomão morre. Salomão morre e o seu filho Roboão sucedeu o seu trono. O rei Salomão governou Jerusalém sobre todo Israel por 40 anos. E o capítulo 11 termina assim, 1 Reis, capítulo 11. Salomão morreu. E o seu filho, guarda isso aí, Roboão sucedeu seu trono. Então o capítulo 12, ele inicia falando, Roboão partiu para a cidade de Siquém, onde todos os israelitas já haviam se reunido com o objetivo de proclamá-lo rei. Logo que Jeroboão, filho de Nebate, que estava refugiado no Egito, para onde havia fugido o rei Salomão, tomou conhecimento disso, regressou das terras do Egito. Porque na época do governo de Salomão, Jeroboão refugiou no Egito, fugiu de Salomão. Mas ele, sabendo que Salomão morreu e que o filho tinha sumido, ele regressou. De onde mandaram chamá-lo Jeroboão, e toda a comunidade de Israel vieram e pleitearam junto a Roboão. E aí começou todo o que eles queriam pleitear. Amém. 10 tribos seguem Jeroboão. 2 não. 10 tribos seguiram. Então, versículo 16. Então, quando todo Israel compreendeu que o rei se recusava a ouvir o seu clamor, declarou-lhe: que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé? Ide para tuas tendas, ó Israel, cuida tua casa, ó Davi. Assim cada homem de Israel retornou à sua casa. E o rei Roboão enviou-lhes Adorão, encarregado dos trabalhos forçados. Olha só, o versículo é o 24. Mas antes vamos para o 21. Quando Roboão voltou a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, num todo de 180 mil guerreiros de elite, de toda a tribo de Judá e Benjamim, para lutarem contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Por quê? 10 tribos estavam do lado de Jeroboão, só 2 do lado de Roboão, que era filho de Salomão, ok? Mas a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, nestes termos. Amados, Roboão, para início de conversa, se você for lá em 2 Crônicas, não foi um homem reto diante de Deus. E ele fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, toda a casa de Judá, e a Benjamim ao restante do povo. Assim fala Yahvé: não subais para guerrear contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa.
Pois o que aconteceu foi por minha vontade. Eita glória! Eles obedeceram à ordem de Yahvé e regressaram assim como o Senhor lhes havia orientado expressamente. Amém? A palavra que Deus quer que eu e você hoje tenhamos aqui no coração é: eu é que fiz isso. Versículo 24, eu que fiz isso. Eu. O que aconteceu foi por minha vontade. Amém? Foi por minha vontade. Vamos meditar aqui no devocional. Meu irmão e minha irmã, a mensagem que o Senhor tem para mim e para você hoje, eu quero segredá-la ao seu ouvido, ao seu coração. Medite, para que ela possa dissipar as nuvens escuras que surjam na sua vida e amaciar os lugares ásperos que você tenha de atravessar. Amém? Ou esteja atravessando. É breve. Apenas 5 palavras, mas deixa penetrar no íntimo de sua alma e use-a como travesseiro, onde reclinar a fronte cansada. Eu, Deus, eu é que fiz isso. 5 palavras. Eu é que fiz isto. Escreve em letras garrafais e passa aquela caneta por cima. Essa caneta de fluorescente, né? Língua embora. Sabe? Você escreve e depois você passa a caneta bem grande. Eu uso um caderninho para orar. No instantinho o caderno acaba, todo dia eu escrevo meu devocional, coloco a data e aqui eu anoto o que eu estou orando, o que eu estou pedindo perdão, o que eu estou agradecendo. Se eu tiver que chorar, eu anoto. Todos os versículos que eu estou orando, depois a mensagem do dia, os salmos do dia, os provérbios do dia, e por aí vai. Tudo. E anoto e vou passando as canetinhas. Por quê? Porque da forma que eu estou escrevendo aqui, eu quero que esteja aqui. Para depois sair aqui. Com a ajuda do Espírito Santo, porque não tem ajuda nenhuma. Então, anote aí, eu é que fiz isso. Deus, você já tinha pensado antes que tudo que lhe concerne também concerne a mim? É a pergunta que ele está fazendo para mim e para você. Pois aquele que toca em você, toca na menina dos meus olhos. Zacarias 2:8. Abra a tua Bíblia agora em Zacarias 2:8. Cheguei em Zacarias. Eu tinha deixado aqui marcadinho. Aqui. Zacarias 2:8. Não cheguei não. Vou chegar agora, cheguei. Olha, sendo assim, declara Yahvé dos exércitos. Ele me enviou para buscar sua glória entre as nações que vos saquearam, porquanto qualquer que tocar em vós, povo de Deus, meus filhos, fere a menina dos meus olhos. Você é muito preciosa aos meus olhos. Abre a tua Bíblia em Isaías 43, versículo 4. Versículo 4. Fala sobre o resgate do povo de Deus, né? Visto que foste preciosa aos meus olhos, digno de honra, e eu muito te amei,
darei homens por ti e povos pela tua vida. Esse capítulo 43 é maravilhoso. Eu te convido a meditar nele depois. Então, você é muito precioso, muito preciosa. Portanto, educá-lo é meu maior prazer. O capítulo 43 de Isaías fala sobre isso. O Yahvé, o resgatador de Israel. O resgatador do povo de Deus. Então, agora, diz Yahvé, aquele que te criou e que te deu forma, não temas, porquanto eu te salvei. Convoquei-te pelo nome, tu és meu, tu és minha. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porquanto eu sou Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel, o Santíssimo do povo de Deus, o teu Salvador. Aí ele fala, dei o Egito por teu resgate e Cuxi, a Etiópia. O que significa isso, Lud? Dei. Amados, esse dei, ele é muito usado nos oráculos, nas orações, é um recurso poético, é um tempo verbal usado nesses textos bíblicos, comunicando que a ideia das profecias de Yahvé, ou seja, as palavras do Senhor, que elas são dignas de quê? De confiança. E o seu cumprimento é tão certo que a previsão já está aqui escrita como se já tivesse ocorrido. Então eu dei. Deus deu essas nações ricas e poderosas como pagamento pela futura emissão da ordem de soltura e restauração do povo de Deus. Ele deu por mim e por você. Ele deu. Amém? Visto que foste precioso, você é preciosa e você é precioso aos meus olhos, digno de honra. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Aí ele falou, ordenarei ao norte, dá, e ao sul não retenhas. E por aí continua sobre o resgatador do povo de Deus. Amém? Continuando. E agora eu quero passar para você, e para você que está me acompanhando, 6 observações importantíssimas que eu amei. Eu amei meditar. Quero que você entenda que quando as tentações o assaltam, é o Senhor falando conosco, amém? E o inimigo vem como um rio. Deus falando. A gente vê isso nas Escrituras. Isso aqui é a revelação da palavra, amém? Você entender que quando a tentação te assalta, o inimigo vem como um rio, Deus falando, foi eu que permiti, que a sua fraqueza precisa da minha força, a sua fraqueza precisa da força de quem? De Deus, e que a sua segurança está em deixar Deus combater em seu lugar, não sua carne, seu eu, não vale nada, você precisa de Deus. Você precisa falar assim, pai, eu não posso com essa tentação. Exemplo, não posso com essa tentação. Eu não posso. E você precisa permitir que a força, você precisa confessar isso para Deus e permitir que Deus venha ser a sua força, a sua segurança e deixá-lo combater para você. Amém? Você está em circunstâncias difíceis, cercar de pessoas que não o compreendem, que não a compreendem, que não consultam o seu gosto, que te deixam de lado, que te desprezam, que pisam em você, que te humilham. Eu é que fiz isso. Deus manda te dizer isso hoje. Eu sou o Deus das circunstâncias. Todo dia eu oro a armadura de Deus. Todo dia. E eu falo, Deus, tu és meu escudo. Tu és o escudo do meu esposo. O Senhor fica entre nós e as pessoas, entre nós e as circunstâncias, entre nós e as adversidades. Porque Deus é o Deus das circunstâncias. Jesus,
Quando eu revisto a armadura de Deus, eu entendo que a armadura de Deus é Jesus, a minha cabeça ao solar dos pés. É vestir o próprio Jesus em mim. Então nada vai me tocar. É Jesus. Ele é o Deus da circunstância. E ele fala, você não veio a este lugar onde você está por acaso. É exatamente o lugar que Deus tinha em mente para você, para mim. Não adianta murmurar. Você não vai sair dessa montanha. Você lembra lá no Antigo Testamento do povo no deserto, murmurando em volta da mesma montanha 40 anos, uma viagem de 7 dias eles fizeram em 40 anos, por quê? Reclamaram, murmuravam, povo ingrato, coração endurecido. Então você tem que pensar assim, o meu Deus é o Deus da circunstância. Se isso está acontecendo, Ele tem um propósito, é um Deus de amor, de misericórdia, de graça. Ele está trabalhando em mim, amém? Você não pediu para torná-lo humilde? Outro dia eu sofri, vários dias, desde a minha infância, muita humilhação. Mas foi tamanha que eu fiquei até sem rumo, que eu não esperava naquele momento a humilhação. E eu engoli o choro, porque eu não podia naquela hora chorar, aonde eu estava eu não podia chorar. Aí eu procurei um lugar para esconder, para conversar com Deus, falar, Deus me ajuda. Escondi atrás de um lugar grande, entrei pro banheiro e respirei, amém? Mas no outro dia, aí dormi conversando com Deus, custei a dormir, chorei. E vai ser o que Deus falou comigo agora para falar com você. Graças a Deus que eu fui humilhada. Já fui várias vezes, mas nesse dia eu não esperava. Foi uma coisa assim, sabe? E aí, chorando com Deus, orando, peguei meu caderninho, escrevi. Chorei, contei tudo para ele, que eu conto primeiro para ele, não é para meu marido não. Na verdade eu nem queria contar com meu esposo, para ele entristecer o coração dele. Só se Deus mandasse, né? Uma outra oportunidade. Mas eu fiquei muito triste. E eu triste, todo mundo percebe, que eu sou muito alegre. A alegria do Espírito Santo aqui, ó, habita, fruto do Espírito, alegria. Contei. Aí meu marido atrás de mim, por que você tá triste? Eu fiz alguma coisa ontem que foi nesse lugar. Eu falei, não, isso já tem, hoje é dia 1º? Isso já tem mais de 20 dias, 25 dias. E ele insistindo, já tinha orado, já tinha desabafado com o Senhor. Aí eu falei com ele, ele ficou arrasado. E vou fazer isso, você não vai fazer nada. Na hora que eu contei o que era para contar, Deus falou comigo assim, você não me pediu para torná-la humilde? Todo dia eu oro, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Eu oro e declaro, Deus, eu suplico, eu não peço não, eu suplico, eu imploro. Ajude-me a andar do modo digno para o chamado que eu recebi. Não é fácil, porque ninguém é assim. Então ajude. Como que é andar? Humildade. A primeira coisa, humildade. Andarmos como humildade, na dependência do Senhor. A sermos submissos uns aos outros. Com paciência, mansidão. Suportando uns aos outros no amor de Cristo. No vínculo da paz. Na hora, Deus falou, você não pediu? Aí na mesma hora eu falei isso com meu esposo, eu falei, Deus falou, e ele calou. Aí na mesma hora Deus falou com ele, os humilhados serão exaltados. Nós dois calamos, fomos embora. E Deus nos deu mais situações para irmos com o coração disposto a testemunharmos e mostrarmos que viemos aqui para sermos cristãos. Amém? Glória a Deus. Então você não pediu para ser humilde? Veja que eu coloquei você exatamente na escola em que essa lição é aprendida. Oh, glória!
não é? Seu ambiente e seus companheiros só estão servindo para a operação da minha vontade. Glória a Deus. Você está onde Deus quer que você esteja. Você ora, pede, Deus coloca pessoas perto de você, onde você vai aprender a desenvolver a humildade. Você está em dificuldade financeira? Está difícil fazer o dinheiro dar? Eu é que fiz isso. Pois eu sou o que toma conta de sua bolsa. E que quero que busque os seus recursos em mim, dependa de mim. Humildade é você sermos submissos uns aos outros, mas primeiro ao Senhor. Amém? A submetermos uns aos outros. E essa virtude de humildade, ela é desenvolvida, sabe por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Você não consegue ser humilde sozinho. O Espírito Santo cria em nós. Amém? Meus suprimentos são inesgotáveis. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Meus suprimentos são inesgotáveis. Olha só. Mas o meu Deus, o seu Deus, suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele suprirá. O nosso Deus suprirá todas, não são algumas, é todas as vossas necessidades em conformidade. Como que ele vai suprir? Todas, com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Suprirá. Com o quê? Com abundância. Eita glória, eu creio, sem sombra de dúvidas. E eu vivo assim. Então ele fala comigo, com você hoje. E eu quero que você guarde isso. Ele fala, eu quero levá-lo a provar as minhas promessas. Por que que ele quer dizer isso para você? Preste atenção. Que não seja dito de você. Que não seja dito de você. Mas nem por isso creste no Senhor, vosso Deus? Por quê? Porque os incrédulos que não entraram, e eu vou aqui em Deuteronômio 1:32, não entraram na terra prometida, porque eu entrarei, e aqui nessa terra, enquanto eu viver, eu falo todo dia, Pai, eu quero viver a plenitude do reino de Deus aqui. Eu não quero ser aquela crente que vive aqui na periferia do reino de Deus. Porque Efésios capítulo 1, o versículo 4 ao 6 fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas. Com todos os tesouros divinos. Aqui nessa terra, as pessoas que vivem na periferia do reino de Deus é porque vivem na incredulidade, na desobediência. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então, Deuteronômio 1:32, 12 escribas, tá? 12 foram fazer uma avaliação para o Senhor. 12. Abrem a Bíblia aí. 12. E Deus repreende eles. Olha lá, apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus. Para vocês entenderem a palavra. Olha só, versículo 29. Foi uma missão de avaliação da nova terra. Versículo 19. 10 não confiaram. 2 confiaram. Quem são esses dois? Josué e Caleb. 10 não entraram e pereceram. Incredulidade. 2 confiaram. Mas confiaram porque eles são demais? Não, confiaram porque Deus eram com ele. Amém? Então, 29. Vos declarei, não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. E Yahvé, vosso Deus, é quem vai a
vossa frente, ele combaterá a vosso favor. Do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante de quê? Dos vossos olhos. Também no deserto observaste como Yahvé vosso Deus vos levou, como um homem conduz seu filho amado, por todo o caminho que percorrestes, até que chegasseis a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus, que vos precedia no caminho procurando lugar para o vosso acampamento de noite, por meio de sinal de fogo, para que pudesses enxergar o caminho que percorreis, e durante o dia por meio de grande nuvem. E Moisés continuou suas palavras. Quando o Senhor ouviu vossas queixas, ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que eu jurei a vossos pais, exceto quem? Calebe e Josué. Então, por isso que ele fala, mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. É isso que Deus está dizendo. Então nós temos que ter o quê? Está com dificuldade financeira, está difícil fazer o dinheiro dar? Confie que o Deus é um Deus de abundância, que Ele tem promessas para vocês. Amém? Quinto, você está passando pelo vale da dor? Eu é que fiz isso. Eu sou o homem de dores e que sabe o que é padecer. Deixei que os recursos do consolo terreno o desapontassem ou a desapontassem, a fim de que, voltando-se para mim, você encontrasse a eterna consolação. Vá comigo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Queridos, olha só, o que Paulo está falando aqui, o apóstolo Paulo? Significa mais do que consolar, mas inclui o quê? A ideia de levantar o abatido, o desanimado, por meio de um eficaz encorajamento. Romanos 12:1. Então, você tem que chamar a parte para aconselhar, advogar, né? Ou seja, essa é a missão. Ou seja, Deus. O primeiro que a gente busca é Deus em tudo. É igual eu contei da situação. Eu fiquei triste. Eu não procuro primeiro esposo, uma amiga, não. É Deus primeiro. Depois, se ele falar assim com o seu coração, vou pôr uma pessoa para você conversar, eu quero, você vai buscar um pastor, você vai... Aí sim. Mas primeiro você busca quem? Deus. Aqui, ó. Deixei que os recursos do consolo terreno a desapontassem, voltando-se para mim. Deus sempre é o primeiro amigo. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. É o primeiro. Amém? Você aspirou a fazer um grande trabalho para mim e, em vez disso, foi deixado de parte, excluído, num leito de dor e fraqueza, ou uma outra situação que eu não sei qual é, mas você não conseguiu concluir isso? Eu é que fiz isso. Eu não consegui a sua atenção nos seus dias atarefados. Aleluia. E queria ensinar-lhe algumas lições mais profundas. Deus queria mais intimidade. A disciplina de Deus significa, a palavra disciplina, a correção que visa o nosso aperfeiçoamento espiritual, o nosso crescimento espiritual. Amém? Alguns dos meus, Deus falando, maiores obreiros são pessoas afastadas do serviço ativo, a fim de que possam aprender a manejar a arma da oração. Buscar a revelação. São profetas que recebem na palavra. Glória a Deus. Coloco hoje na sua mão, receba, este vaso de bálsamo santo. Receba em nome de Jesus. Use-o livremente, meu filho e minha filha. Toda circunstância que se levantar, cada palavra que aferir, cada interrupção que o queira incapacitar, cada revelação de sua fraqueza seja ungida com esse bálsamo santo, com esse vaso
aleluia, que o Senhor está colocando em sua mão, em nome de Jesus. O ferrão desaparecerá quando você aprender a ver-me em todas as coisas. A ver o Senhor, nosso Deus e Pai, em todas as coisas. Porque o Senhor está em todas as coisas. Efésios 1,17, Senhor, eu peço todo dia, dai-me o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, me dá a sua presença. Pede, Senhor, a presença dele em todas as coisas, em todo momento. Amém? Glória a Deus. Eu fico por aqui, agradecendo a Deus, porque Ele é quem fez tudo e faz e sempre fará. Glória a Deus, aleluia. E a Ele toda honra, toda glória, ontem, hoje, sempre, para sempre. Amém? Um abraço, Deus abençoe. Fique nessa tarde na presença e na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Até breve.